Cada vez que eu entro aqui para narrar mais uma psicografia para vocês, eu me surpreendo cada vez mais. É cada história mais difícil do que a outra. Não sou eu que seleciono as psicografias que estarão passando aqui no nosso canal. Estamos num projeto onde o médium está decidindo o que compartilhar com vocês. Não temos como compartilhar tudo, então compartilhamos o que achamos que seria interessante você saber. Histórias difíceis, histórias que podem inspirar você a não cometer os mesmos erros. Lembre-se, pagar o mal com mal nunca é a solução. Perdoe aquele que atentou contra você. Nosso espírito está diariamente em evolução e guardar para si toda raiva e toda mágoa não é algo bom para a sua próxima encarnação. Cartas Psicografadas apresenta no dia de hoje a psicografia incrível de João Heitor. Olá, eu queria primeiramente me apresentar para todos vocês que estão reunidos nesse momento. Eu não tenho um familiar para poder falar diretamente, então vou me dirigir a vocês. Sim, vocês que estão procurando sempre entender mais sobre a vida após a morte. É muito difícil, mas tudo é passageiro. Toda dificuldade que a gente acha, o momento de transição é algo bem tranquilo e suave. Foi uma história difícil da minha vida e estarei narrando para vocês todos os fatos como aconteceram. E irei ditar para o médium também como é a vida aqui no plano espiritual, aqui na colônia onde eu vivo, a colônia São Francisco. E também irei dizer para vocês parte do que eu entendi e aprendi sobre o umbral. Meu nome é João Heitor. Desencarnei com 8 anos de idade no plano carnal. Mas isso aí foi a parte mais fácil da minha vida. Desencarnar é algo tão natural. Muita gente tem medo, sim. Muitos espíritos que chegam aqui estão preocupados será que eu estou sonhando? Será que vou desencarnar? Será que vou morrer? É a frase mais ouvida por aqui. Porque morrer é sempre o que as pessoas têm em mente. Afinal, ninguém fala em desencarnar. Todos falamos em morrer, não acreditávamos em uma vida após a morte. As pessoas eram sempre focadas na parte que dizia, depois que morrer, acabou. Mas não é assim, a vida continua. E a situação que eu passei, eu acho que muitas pessoas já passaram. Não deveria ser algo tão normal, mas acabou se tornando. A maldade acabou se espalhando tanto pelo mundo que o amor está ficando escasso, mas ainda existem pessoas que amam. E esse amor é o que precisa mudar, precisa ser espalhado, precisa ser compartilhado. E é através de você que esse amor acaba expandindo. Em cada gesto, cada atitude sua. Sim, você pode ajudar, meu irmão. Você pode ser a pessoa que vai estar salvando uma vida. Um abraço pode salvar vidas. A gente aprende tanta coisa aqui durante a nossa vida no plano espiritual que se levássemos metade disso para quando a gente volta a reencarnar seria tão maravilhoso. Mas Deus nos dá o dom de ter assim a mente aberta. O livre-arbítrio foi algo que nos foi dado. É por isso que Deus nos dá uma vida e uma escolha. E todas as escolhas são baseadas nas nossas próprias decisões. É por isso que não lembramos das vidas passadas. Precisamos ter livre-arbítrio, decidir se seremos uma pessoa melhor, se vamos evoluir ou não. Imagina se você tivesse lembrança de todas as suas vidas passadas. Imagina que aconteceu uma tragédia com você. Na sua próxima encarnação, você lembra de tudo aquilo que aconteceu com você. Você não seria a mesma pessoa. Você não se entregaria. Você precisa se entregar de vez, se entregar para essa vida que Deus lhe deu. A oportunidade de viver encarnado é sempre única, em todas as vezes. É por isso que uma forte mensagem é sempre boa para ser espalhado. Uma vez nunca é o suficiente, porque não importa se vivermos uma vida encarnada, se a gente passa por muita dificuldade no final da nossa vida, no momento da desencarnação, a gente sempre pensa, se eu pudesse ter a chance de voltar, eu viveria tudo de novo. E sim,
Eu passei por uma situação difícil que eu vou narrar para vocês nesse momento. Morava com meu pai e com minha mãe. Só que o meu tio acabou indo morar com a gente também depois de um tempo. Gostava dele. Era meu tio João. Ele era uma pessoa muito simples. Era a pessoa que menos tinha condição financeira na família, então precisava muito de ajuda. Então meus pais sempre estavam ajudando, fosse dando abrigo, arrumando um trabalho ou até mesmo ajudando ele financeiramente. Mas ele tinha um sério problema, a parte da bebida. Ele bebia e isso acabava fazendo ele não conseguir se manter nos empregos. Ele arrumava um trabalho, trabalhava durante um período, mas quando chegava o dia de receber o seu pagamento, ele pegava o dinheiro e acabava se embriagando. Sim, e não iria trabalhar no dia seguinte, e às vezes nem no outro dia também. Algumas vezes ele voltava a trabalhar porque o dinheiro estava acabando e ele precisava voltar, e isso acabava fazendo ele perder o seu emprego. Mas está tudo bem. A minha família entendia que isso poderia ser uma doença. Procuraram ajuda para ele. Foram para os alcoólicos anônimos, mas parecia que a salvação, a cura e a libertação é sempre algo que tem que vir de dentro de você. E se você não está pronto para isso, acaba não dando certo. E foi isso que aconteceu. Ele ia por ir, mas não queria abandonar a bebida. Ele achava que a bebida era a parte muito boa da vida dele. Era o momento que ele se desligava de todos os problemas da vida. Pelo menos era assim que ele dizia. Quando estou bebendo, eu esqueço todos os problemas da vida. E sim, era assim que ele dizia. Olha, o problema da bebida dele realmente não é nem o foco principal nessa história. O problema é que ele começou a agir de maneira diferente. Não sei se por conta do álcool ou se por conta de ser algo dentro dele mesmo. Ele aparentemente era muito carinhoso comigo. Falava sempre para mim: "Vem cá, senta aqui no colo do tio." Eu sentava no colo dele e não via nenhuma maldade. Entendia que era um modo de carinho. Só que as coisas começaram a ficar um pouco mais sérias, e eu não sabia se aquilo realmente era o que estava acontecendo, se era certo ou se era errado. Mas decidi perguntar a meu pai se era certo o que estava acontecendo. Meu tio colocou os órgãos genitais dele para fora e pediu que eu pegasse. Peguei, respeitei como era meu tio, segurei. E isso acabou se tornando uma coisa tão comum. Um certo dia, ele pediu que eu colocasse aquilo lá dentro da minha boca. Foi quando eu me neguei. Achei que não era certo. Olha, por ali a gente faz xixi, então deve ser sujo. Não vou colocar. Ele mandou eu ficar quieto e não contar para ninguém, que tá tudo bem. Foi quando eu decidi perguntar ao meu pai o porquê que ele pediu para mim poder fazer aquilo, sem nenhuma maldade. Se eu soubesse o que iria acontecer a seguir, eu não tinha nem feito essa pergunta para meu pai. Meu pai, com uma raiva tremenda dentro dele, foi para cima do meu tio, bateu muito nele e disse que iria dar parte dele na delegacia. Meu tio foi embora sangrando, mas era muito sangue mesmo que estava saindo dele. Foi embora e meu pai conversou comigo. Disse que eu devo contar para ele sempre que alguém tentar fazer alguma coisa dessa com ele. Perguntou se já tinha acontecido outras vezes. Disse que ele botava apenas para fora e eu tinha que ficar segurando. Ele perguntou por quantas vezes. Eu disse por muitas vezes aconteceram. Pedi desculpas a meu pai porque eu não sabia que aquilo era errado. Passou-se o tempo. Já era noite, estava eu, minha mãe e meu pai sentados à mesa jantando. Sim, era um momento muito especial. A gente sempre fazia uma oração antes de todas as refeições. E alguém bateu na porta. Meu pai foi abrir para ver quem era. Ao abrir a porta, eu só escutei os barulhos. Sim, eram disparos. Meu tio disparou contra o meu pai, entrou, disparou contra minha mãe e, por fim, disparou contra mim. Desencarnamos todos naquele momento. Eu não sabia o que tinha acontecido. Acordei num lugar diferente. Não estava ao lado do meu pai, não estava ao lado da minha mãe. Não sabiam quem eram as pessoas que estavam lá quando eu abri meus olhos. Mas
Me disseram que já iriam conversar comigo e que estava tudo bem. Sim, eu fiquei um tempo ali, mas era um lugar agradável, era bonito e eu passei muito tempo sem entender o que tinha acontecido. Até que o orientador, que posso chamá-lo de Espírito de José Carneiro, foi quem esteve presente comigo, que me explicou tudo o que aconteceu. Entendi que tinha morrido, tinha desencarnado. Era assim que aprendi que deveríamos chamar: desencarnação e não morte. Morte é algo do corpo e não espiritual. Apenas o nosso corpo que para todas as suas funções e não tem como ele ficar mais de pé, ou por velhice ou porque os seus órgãos pararam. Mas espiritualmente continuei vivo e foi isso que me deixou muito triste. Cadê os meus pais? Por que eu não estou com eles? Meus pais desencarnaram também? Essa foi a minha pergunta. Entendi que meus pais haviam desencarnado, mas não estávamos juntos ainda. Ele me disse que meus pais estavam em recuperação e passaram um longo período em recuperação, porque depois que eles entenderam que haviam desencarnado, tiveram raiva. E essa raiva estava consumindo eles por dentro. Papai estava furioso, precisava se acalmar. Logo o papai se acalmou, mamãe também. Levou alguns meses e voltamos a ficar juntos. Hoje vivemos na mesma colônia espiritual. Mamãe está a poucos dias de reencarnar novamente. Vai voltar numa família muito boa. Eu espero que um dia eu possa ter também a oportunidade de reencarnar. Acredito que o perdão é sempre a parte principal de tudo. Perdoei o meu tio, meu pai, minha mãe também o perdoaram. Tá tudo bem. Sabemos que um dia ele vai pagar por isso. Vai precisar pagar essa dívida e esse débito de ter tirado e interrompido 3 vidas. Tínhamos uma longa história pela frente. No umbral tem histórias terríveis que escuto diariamente por lá, mas se o médium me permitir, voltarei numa outra hora para poder narrar, porque estou cansado. E o espírito que está me auxiliando precisa também estar em outro lugar nesse momento. Mas foi muito importante para mim poder compartilhar isso com vocês. E que vocês entendam que o perdão é sempre a base de tudo. Não guarde mágoas dentro de você. A vida continua, meus irmãos. E você trazer mágoas para cá não vai lhe ajudar em nada. Apenas vai demorar mais a sua recuperação. A gente precisa se recuperar de todo mal e toda maldade e impureza que tem durante a nossa vida encarnada. Então se livre dela enquanto você está vivendo, para que quando você chegue aqui, possa desfrutar desse mundo perfeito.